Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Mateus, no capítulo 26, dos versículos 14 a 30. Assim está escrito: E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele disse: Ide à cidade a um certo homem e dizei-lhe: O mestre diz: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E os discípulos fizeram como Jesus lhes ordenara e prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E comendo eles, disse: Em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo-se muito, começaram cada um a dizer-lhe: Porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo disse: O que mete comigo a mão no prato, esse me há de trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para esse homem se não houvera nascido. E respondendo Judas, o que o traía, disse: Porventura sou eu, Rabi? E ele disse: Tu o disseste. E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino de meu Pai. E tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Esse é o texto que vamos meditar, falando nesta oportunidade sobre a instituição ou a ordenação para a prática da comumente chamada Santa Ceia, a Ceia do Senhor. No texto que observei na leitura, nos mostra que Jesus tinha participado da Páscoa algumas vezes, porém, esta era a última oportunidade, a última Páscoa que ele estaria participando aqui na terra, juntamente com os seus discípulos, e aproveitou para aprofundar um pouco mais aquilo que haveria de ficar marcado diante dos seus discípulos e apóstolos, para que eles observassem na sequência e desse seguimento à obra de Jesus. O Senhor veio realizando o seu trabalho. Em dado momento, ele trouxe à luz a existência da igreja, dizendo: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então, isso ele já deixou claro, que a sua igreja seria edificada. Edificarei, algo para o futuro, a igreja é dele e ele iria edificar. Agora aqui no capítulo 26, na última oportunidade que ele teve, antes de passar pelo Getsemane e ser levado à prisão, ao julgamento e à morte por crucificação, ele reuniu-se com os seus discípulos num determinado lugar. Ele disse que havia uma casa, um lugar mobiliado, e os discípulos prepararam ali, e chegado a hora, Jesus aproximou-se daquele lugar e começou a conversar com eles. Inclusive, trouxe naquela oportunidade que dentre os 12 que ele tinha escolhido, um deles haveria de traí-lo. E eles começaram a perguntar: sou eu, Senhor, sou eu? E quando o Senhor disse: é aquele a quem eu der o bocado, este é o que vai me trair. Então, quando Judas pergunta a Jesus e diz: Rabi, sou eu? E Jesus diz: tu o disseste. A partir daquele momento, diz a palavra que o diabo entrou em Judas, ele saiu daquela reunião, e
e foi embora, porque já tinha se vendido àqueles homens para entregar Jesus para ser levado à prisão e futuramente à morte. Jesus continuou com seus discípulos, então, depois que o saiu, quando eles comiam, Jesus então utilizou ali de dois elementos comuns para os seus discípulos, para trazer a eles uma nova realidade espiritual. Jesus utilizou-se do pão e do vinho. E por que Jesus utilizou-se do pão e do vinho? Visto que era a celebração da Páscoa naquela época. A Páscoa celebrava-se com o cordeiro, mas aqui Jesus utiliza-se do pão e do vinho. Então diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, o partiu e deu aos seus discípulos e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo. Jesus tomou o pão, deu graças ao Pai, partiu, deu aos discípulos e disse: isto é o meu corpo. Ou seja, isto representa o meu corpo, porque Jesus estava ali vivo fisicamente. E não era a carne de Jesus que eles estavam comendo, mas era um pão representando um simbolismo do corpo de Jesus. Ele diz: este é o meu corpo que é partido por vós. O corpo de Jesus seria entregue para a obra da redenção. Seguindo, ele diz o seguinte: e tomando o cálice e dando graças, novamente ele deu graças pelo cálice, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. No cálice estava o vinho. E Jesus disse: porque isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Jesus utilizou-se daquele vinho também, que tem realidades espirituais, dizendo: este é o meu sangue que é derramado por vós. Então isto Jesus fez ali diante dos seus discípulos e disse a eles que a partir daquele momento ele não mais participaria com eles deste ato até que venha realizá-lo de novo. Ele diz: no reino de meu Pai. Isso estará por acontecer nas bodas do Cordeiro. Enquanto isto não ocorre, as pessoas, seus servos, realizam aqui na terra esta ordenança, observando conforme Jesus instituiu. A partir dali, então, para os cristãos, para os judeus, a Páscoa, para os cristãos, a instituição da chamada Ceia do Senhor, Santa Ceia do Senhor, é que nós participamos. Note que quando Jesus instituiu a ceia, ele estava com os discípulos antes de ser preso. Quando ele instituiu o batismo, já foi depois da ressurreição. Quando ele apareceu aos discípulos, depois de ressuscitado, e aí sim ele disse: ide batizai, e de ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Então, primeiro aqui ele deu a instituição da ceia, depois da ressurreição, ele fez a instituição do batismo. Então, a ceia do Senhor, nós encontramos que ela é como, diz-nos aqui, como uma ordenança, ela celebra a comunhão do crente com o Senhor ressuscitado. Os discípulos, então, a partir do momento do Pentecoste, quando o Espírito Santo desceu, revestiu-os de poder, tudo ali passou a se organizar. A igreja e as ordenanças que foram estabelecidas pelo Senhor Jesus, e dali eles vieram dando sequência e chegou aos nossos dias e continua até a manifestação do Senhor Jesus Cristo, porque ele disse que esta igreja edificada por ele, as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Não é que a igreja ela viesse a ficar segregada, sitiada, não. As portas do inferno não prevalecem porque a igreja ela não é passiva, ela é dinâmica. Ela sempre está em movimento. E ela entra em territórios que o adversário julga que ele é o dono daquele território. Mas quando a obra de Deus chega ali, o poder de Deus se manifesta, aquelas vidas são libertas e Satanás vai perdendo o controle sobre aquelas pessoas,
porque em Jesus há libertação, há salvação. Então eles continuaram esse importante trabalho, e a ceia passou a ser então observada pelos discípulos, por onde quer que chegavam, onde se instituíam as igrejas, eles instituíam também estas ordenanças, a do batismo e a da celebração da ceia do Senhor. Com relação à ceia, criou-se ao longo da história várias designações para identificarem a ceia do Senhor. Mas nós, à luz da palavra de Deus, entendemos o que foi que Jesus quis dizer com aquela instituição. Por exemplo, alguns pensam que a ceia ela é entendida como que sendo um sacramento. Quer dizer, que na ceia acontecem milagres, unicamente por ocasião da ceia. Milagres não acontecem somente na ceia, na participação da Santa Ceia, mas em toda e qualquer oportunidade onde houver fé e houver o propósito de Deus, os milagres vão acontecer. Se assim fosse, os milagres só aconteciam por ocasião da participação da ceia, ou seja, ela como um sacramento. Então já observamos que ela não é um sacramento. Uma segunda teoria, muito difundida por aí, é a teoria da consubstanciação. O que quer dizer isso? Consubstanciação quer dizer que a carne e o sangue se fundem, quer dizer, se juntam ao pão e o vinho. Então, no momento da participação da consubstanciação, a carne e o sangue estão ali. E não foi isso que Jesus deu para os discípulos, ele deu o pão e o vinho. Porque comer a carne e o sangue de Jesus, literalmente, seria uma prática de canibalismo. E isso não condiz com o princípio bíblico da palavra de Deus. A terceira teoria é a teoria da transubstanciação. Ela diz que o pão e o vinho se transformam literalmente em corpo e sangue de Jesus. O que também não é verdade. Não há fundamento para isso. Não há essa mudança, essa transformação de um elemento material transformar-se num elemento físico, humano, espiritual. Então, de que forma se deve celebrar a ceia do Senhor? Então, pelo que Jesus disse, ele disse: fazei isto em memória de mim. Nós observamos que Jesus disse que era para que isso fosse um memorial. Memorial é uma lembrança. O memorial traz a simbologia. E na simbologia do pão e do vinho, nós observamos que ali existem, identificados ali, realidades espirituais. Mas não que se transforme o pão em corpo e o vinho em sangue. Isto não, de maneira nenhuma. O pão continua sendo pão, o vinho continua sendo vinho. Não há nenhuma alteração nesses dois elementos. Mas no sentido espiritual, de realidade espiritual, aí da nossa comunhão para com Cristo, aquele pão traz à nossa lembrança a morte, o sacrifício de Jesus efetuado na cruz do Calvário, aonde o seu corpo foi pregado, foi partido, e o seu sangue foi derramado. Então, quando nós observamos isso, nós vamos entender a maneira correta de compreender a ceia como uma instituição, como sendo um memorial. Algo para nos trazer sempre a lembrança o que Jesus fez por nós há mais de 2000 anos atrás. E quando nós entendermos que a Santa Ceia do Senhor, ela deve ser entendida como um memorial e não como um sacramento, e não como a consubstanciação ou transubstanciação, mas apenas e tão somente como um memorial, nós vamos entender que isso vai apontar-nos algumas direções para que a gente possa observar
e ver no sacrifício de Jesus, feito naquela época, que ainda para os nossos dias, ele tem a mesma validade, a mesma funcionalidade e ao mesmo poder no sacrifício de Jesus, porque ele foi feito uma vez para sempre. E ele é eterno. Ele ofereceu-se pelo Espírito eterno. Então, isto é para nós, sim, um memorial. Quando nós encontramos Paulo escrevendo à igreja de Corinto, lá no capítulo 15, estava acontecendo no meio daqueles irmãos uma coisa um tanto diferente na participação da ceia, porque uns chegavam primeiro, participavam, esbanjavam-se, outros que chegavam por último não tinham que participar, e havia com isto, então, murmuração, conflitos e dificuldades. E a ceia não é para isso, a ceia é para identificar a verdadeira comunhão espiritual que existe entre as pessoas que estão servindo a Cristo. Então Deus revelou a ele, Paulo diz, porque eu vos entreguei o que também recebi do Senhor Jesus, né? Que na noite em que foi traído, ele tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse, tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. O pão simbolizando o corpo. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois Senhor tomou o cálice, dizendo, este cálice é o novo testamento do meu sangue, fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Então, ficou bem claro aqui que a celebração da ceia é um memorial. Memorial. Então, é nesta condição que devemos participar. E para fazê-lo isso, é preciso que nós nos examinemos para que saibamos se estamos em plena e perfeita comunhão com Deus, porque este é um ato de realidade espiritual muito sério. Se nós o fizermos de maneira indigna, sem discerni-lo e querer passar por cima de situações que são desagradáveis a Deus e participar deste memorial, nós poderemos ter prejuízos espirituais. E a própria palavra diz, quando não há o exame, a análise da vida, ele diz, o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Então nós precisamos discernir no memorial, no pão, o corpo de Jesus e no vinho, o sangue de Jesus. Não é que o corpo, que o pão é o corpo, é a carne literal e o vinho ou suco de uva é o sangue literal. Não, mas é um memorial do corpo e sangue de Jesus que foi entregue a Deus lá no Calvário. Então, quando se bebe indignamente, sem o discernimento, ele diz, por causa disto há entre vós muitos fracos e doentes e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos nós mesmos, não seríamos julgados. Então, há uma responsabilidade muito grande de quem vai participar da celebração da ceia do Senhor, para que não venha a incorrer em falha e transgressão diante do Senhor, porque este é um ato muito sério, que é chamado participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Então, quando nós entendemos a ceia como sendo um memorial, ela vai trazer a nossa lembrança. Memorial é algo que foi realizado, ficou marcado na história, é um memorial, sempre precisa se trazer a lembrança para não esquecer. Então observe, olha, a ceia relembra que Cristo venceu por nós. Quando lá no alto da cruz ele disse, Pai, está consumado a obra que me destes a fazer. Então a ceia traz a nós esta memória de que Jesus venceu por nós. Ela traz-nos também uma segunda memória, que Cristo nos libertou dos nossos pecados. Só Ele tinha e tem o poder de nos libertar do pecado. Traz-nos também a lembrança que Ele nos não somente libertou do pecado,
mas ele também nos salvou do poder do pecado que procura nos assediar. Mas através do sacrifício de Jesus, ele então nos salvou do poder do pecado. Em quarto lugar, ele nos purificou. O sacrifício de Jesus, o entregar do seu corpo e o derramar do seu sangue, diz-nos a palavra que ele nos purifica de todo pecado. Então, a purificação, a ceia do Senhor, traz à nossa lembrança, à nossa memória, o que foi feito por Jesus. Em quinto lugar, que ele nos livrou da maldição da lei. Era uma maldição que existia na lei contra nós. Mas Jesus, assumindo o nosso lugar, diz-nos a palavra, ele fez-se maldito por nós, para que através dele nós fôssemos então justificados. E isto foi através do preço do corpo e o sangue de Jesus, que foi entregue a Deus o Pai. Em sexto lugar, que Cristo nos salvou do poder da morte. A morte aí está, mas a promessa de Deus é que o inimigo, o último inimigo a ser vencido, será a morte, e nós o venceremos através do Senhor Jesus Cristo. E em sétimo lugar, vai trazer à nossa lembrança que o Senhor Jesus, muito breve, ele prometeu que virá para buscar o seu povo. Portanto, quando nós lemos na palavra de Deus, deixada pelo apóstolo Paulo, versículo 26, assim: porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, todas as vezes, quantas vezes nós devemos participar da Santa Ceia do Senhor? Uma vez na semana, uma vez no mês, uma vez no ano. E quantas vezes? A palavra de Deus não descreve quantas vezes, mas ela diz todas as vezes. Então, se ao participar num dia, numa reunião pela manhã da ceia e à tarde ou à noite num outro lugar, não há problema nenhum, não há impedimento nenhum, como participar uma vez no mês. Há outros que entendem que a morte de Jesus é uma vez ao ano, então participa-se uma vez ao ano da ceia do Senhor. O importante é que no ato de participar da ceia do Senhor, que isto seja feito como um memorial. Então diz, todas as vezes, os cristãos primitivos, eles participavam do corpo e do sangue, portanto, da ceia, todo o primeiro dia da semana. Quando eles se reuniam para o partir do pão e trazer a celebração, a memória do sacrifício de Jesus a favor deles. Então, quando li no versículo 26, que ele diz, todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Então, temos que anunciar aí duas coisas. Primeiro, anunciar o que aconteceu no passado. O que foi que aconteceu no passado? A morte de Jesus em nosso lugar. Então, nós temos que anunciar continuamente a morte do Senhor Jesus e como esta morte foi. Foi uma morte que nós observamos penal, vicária, propiciatória, reconciliatória. Então, é esta a condição. Ele morreu como o mártir em nosso lugar. Então, nós entendemos que esta foi a morte do Senhor Jesus. Mas diz lá, até que ele venha. Então, nós não somente anunciamos com a celebração da ceia a morte do Senhor que ficou para o passado, como também a sua volta que está para o futuro. E diz, até que ele venha. Então, se é até que ele venha, então eu estou anunciando que ele morreu, ressuscitou, foi assunto ao céu, mas muito breve ele voltará. Então, há em meu coração esta esperança, esta expectativa, esta certeza de que ele vai voltar. E quando eu participo da ceia do Senhor como um memorial, eu estou reafirmando esses dois princípios fundamentais: a morte do Senhor no passado e a sua volta para um futuro muito breve. Portanto, essas duas coisas têm ligação na minha vida, porque com o passado, a morte de Jesus, houve em mim a libertação, a transformação, a salvação e a certeza da vida eterna. E a promessa
da volta gloriosa de Jesus, que acontecerá muito breve. Então, quando participamos da ceia, a ceia vai apontar para nós pelo menos 5 direções. Que direções são estas que a ceia, a celebração da ceia, vai trazer para nós? Primeiro, ela vai apontar para o passado, conforme eu disse. O que aconteceu no passado? Cristo morreu por nós. Então, uma das direções da ceia é que eu vou olhar para o passado. Como aconteceu com Josué, quando atravessou o Jordão, Deus para tirar pedras e colocar como memorial. Eles passaram e com o tempo aquelas pedras ficaram ali. E quando os filhos no futuro perguntassem, que são estas pedras? Eles iam dizer, é a pedra do testemunho, é a pedra do livramento, da travessia, do Jordão. Eles não estiveram lá, mas o memorial ficou e trazia a lembrança dos novos aquilo. Por exemplo, nós não estávamos lá por ocasião da morte de Jesus, mas a instituição da ceia como um memorial torna para o século XXI algo como se estivesse acontecido hoje. Tal poder do sacrifício de Jesus e a sua eficácia. Então não é uma coisa que se perdeu no passado. É uma coisa que aconteceu lá, fisicamente, historicamente, ficou registrado na história. Mas que o poder, a eficácia, o dinamismo do sacrifício de Jesus, ele segue ao longo dos séculos. Tanto é que alcançou a mim, alcançou a você, alcançou a cada um de nós, e nós hoje somos felizes e abençoados por conta do sacrifício maravilhoso de Jesus. Então ela aponta, a primeira direção, ela aponta para o passado. Segunda direção, ela aponta para o presente. Cristo agora vive entre nós. No passado, ele morreu por nós. No presente, ele vive em nós. Ele disse, aquele que, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. Então, Cristo mora em nós, vive em nós, no presente. Ele habita em nós. E ele diz que estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas a ceia aponta como terceira direção para o futuro, conforme eu já falei, que ele há de voltar. Ele disse, eis que presto venho, e o meu galardão está comigo, para dar a cada um segundo as suas obras. Então todas essas direções, elas vêm à nossa lembrança na celebração da ceia do Senhor. Em quarto lugar, a quarta direção, ela aponta para a igreja, porque está estabelecido lá que é o Novo Testamento, é a nova aliança que foi selada pelo sangue de Jesus. Então Jesus fez uma aliança com a igreja, portanto uma aliança conosco, que somos partícipes da sua igreja. Então, através da ceia, ela traz para nós, ela aponta para a igreja como sendo a aliança feita com o sacrifício de Jesus. E a quinta e última direção, ela aponta para o céu. Como a dizer, o Senhor foi assunto aos céus e lá existe lugares preparados para os salvos, que quando o Senhor Jesus vier, ele vai nos levar para habitarmos nas mansões celestiais, aonde ele foi preparar-nos lugar. Então veja como é importante a celebração da ceia do Senhor como um memorial. Então não podemos de maneira nenhuma afirmar como sendo um sacramento, como sendo uma consubstanciação ou uma transubstanciação, mas sim como um memorial, algo que nos traz a lembrança. É como Jeremias, ao escrever as Lamentações, lá no capítulo 5 de Lamentações, ele deixou escrito o seguinte, ele disse, disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Então, disto me recordarei no meu coração, por isso tenho esperança. Então, o que é isso? É o memorial. O memorial traz o que para nós?
traz a lembrança do feito maravilhoso, perfeito e eterno de Jesus em nosso favor. Então nós observamos aí de maneira bem objetiva e clara a instituição da celebração da ceia do Senhor, desvinculando-a agora da Páscoa, que era de caráter judaico, para o cristão. No lugar da Páscoa, o Senhor Jesus instituiu a celebração da Santa Ceia, utilizando-se como elementos o pão e o vinho, que ele disse, representando: este pão é o meu corpo e o vinho é o meu sangue. Nós já observamos aí que isto não é literal. Isto são elementos naturais, não sofre nenhuma transformação por ocasião da oração, quando apresentamos o pão ou apresentamos o vinho. Não se insere neles nenhum poder agregado, tanto no pão quanto no suco de uva. Não, continuam sendo o que sempre foram. Porém, espiritualmente, na nossa conduta e comunhão com Deus, naquela oração, ela nos liga a Jesus pelo seu sacrifício e traz à nossa memória a morte de Jesus, o entregar do seu corpo e o derramar do seu sangue, e aponta para nós estas lembranças de que já falamos aqui e estas direções que a ceia do Senhor aponta para cada um de nós, para sabermos que esta ordenança, ela tem caráter eterno, válida, e tem a presença do Senhor no momento em que estamos participando, não nos elementos, mas na nossa vida espiritual. Jesus não se funde com os elementos, o pão e o vinho, mas ele participa do nosso espírito, na nossa comunhão com ele. Isto sim, no momento da ceia, esta situação se resolve e acontece. Então nós precisamos entender desta forma. Há um hino que sempre se canta por ocasião da ceia do Senhor, da harpa cristã, 53. O título é A Esperança da Igreja. Então diz assim em linhas gerais: até que volte o Salvador, cercando a mesa do Senhor, a ceia vimos celebrar, de Cristo a morte anunciar e com humilde devoção render a Deus adoração. Até que volte o Salvador, aqui mostremos seu amor, com viva fé e gratidão, participemos deste pão, obedientes a Jesus, lembrando assim a sua cruz. Até que volte o Salvador, bebendo o cálice do Senhor, seu nome queremos bendizer, e mais engrandecer o sangue que ele derramou, o sangue que nos resgatou. Se duras são as provações, se fortes as perseguições, se as lutas fazem sentir e custa-nos a resistir, não nos deixemos perturbar, são só até Jesus voltar. Bem prontos para o receber, devemos sempre aqui viver. O tempo foge, o dia vem, a glória esperamos além, pois trabalhemos com fervor, até que volte o Salvador. Lembrando, a ceia é um memorial. Apontando, relembrando do passado, Cristo venceu por nós, nos libertou do pecado, nos salvou do poder do pecado, nos purificou do pecado, nos livrou da maldição da lei, nos salvou do poder da morte, está voltando para nós. E as 5 direções aponta para o passado, Cristo morreu por nós, aponta para o presente, Cristo vive entre nós, aponta para o futuro, Cristo voltará para nós, aponta para a igreja, Cristo tem uma aliança conosco, e aponta para o céu, Cristo tem um lugar para nós. Que possamos atentar e observar com seriedade e temor a celebração da ceia que foi instituída pelo Senhor, e o faremos até que ele volte, e depois daqui iremos participar lá nas bodas do Cordeiro. E eu e você possamos estar firmes e fiéis e estarmos presentes naquele grande e maravilhoso dia. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando-nos, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.